Vem para cá, Ana Maria. Amém, Pai. Obrigada, Deus. Muito obrigada. As tuas misericórdias se renovaram essa manhã. Obrigada, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigada por esses 2 anos, Senhor, de nova família. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem sido Ebenezer com o pastor Rogério, com a pastora Mônica e com toda a sua casa. Obrigada, Deus, por cada um que chegou até a igreja. Obrigada por aqueles que vão vir. Obrigada por essa família bendita do transbordo, com quem o Senhor sabe que a gente pode contar, que ora, Deus, pela família do transbordo, que ora pela nova família e por cada igreja onde está firmado. Abençoa, Deus, a vida de cada pastor, de cada pastora, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, Senhor. Ah, Deus, os idosos, Pai. Oh Deus, o Senhor fala que eles são plantados à beira de ribeiro. Continua, Senhor, produzindo frutos. Deus, obrigada pela vida de cada um. Senhor, os pastores que o Senhor já levantou, guarda, sustenta suas famílias. Continua conosco do dia de hoje. Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração da Zita, Pai, que ela vai passar para nós. Deus, escreve a tua palavra nos nossos corações. Deus, muito obrigada pela vida da Zita. Seja com ela nesse momento. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Ana Maria. Vem para cá, Zita Guimarães. Vem para cá, minha boneca de porcelana mais forte do mundo. Fala conosco nessa manhã. Amém. A graça e paz a todos. Cíntia, aproveita aí, amiga. Parece que eu estou aí para tomar um chazinho também. Ai, glória a Deus. Espiritualmente. Mas que o Senhor abençoe sua chegada aí e aproveite que Deus é mais nas nossas vidas. E eu quero hoje trazer nessa quarta estratégia, vivendo o propósito de Deus. Porque a gente viver o propósito de Deus não é viver o nosso propósito, é o propósito de Deus. Então, está lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 7. Gênesis 12, porque a gente sabe que viver o propósito de Deus é viver a fé. Sem fé, não tem como a gente viver o propósito de Deus. Paulo mesmo disse que nós temos que andar por fé e não por vista. E muitas vezes nós andamos por vista por causa das circunstâncias que nós passamos durante o durante o processo que nós vivemos, que nós temos que enfrentar. Então, quando Deus me deu essa mensagem, esse tema, semana passada, eu pude, assim, trazer até mesmo para a minha vida, que eu estava vivendo um processo, com tudo que tinha acontecido, com o que está acontecendo, eu tenho visto que eu tenho vivido o processo que Deus determinou para a minha vida. Então, que eu nunca sonhei viver o que eu estou vivendo hoje. E eu vejo Deus assim em todas as coisas, e mesmo com luta, com dificuldade, porque a gente sabe que a nossa carne é falho, o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, e muitas vezes a bala afeta muitas vezes a gente. Mas a gente sempre tem que andar por fé e não por vista, porque se não for pela fé, a gente vai desanimar, a gente vai recuar. E não é isso que Deus quer, porque Ele não tem prazer naqueles que recuam. E Gênesis 12, no versículo 7, diz assim: Apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Até mesmo o pai da fé, né? Ele, de certa forma, no processo, ele andou por vista, porque quando chega aqui no versículo 10 ele diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito,
Então, quando a gente vai para o Egito, a gente não sobe para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Até se a gente vê por circunstâncias, a gente vê, mas faz sentido. Ele a fome estava muito grande, ele tinha que ficar lá, ele tinha porque Deus não mandou ele sair de lá. Não foi Deus que mandou ele sair de lá. Então ele precisava estar ali mesmo, porque era ali que ele ia ver ali o feito de Deus na vida dele. Mas ele decidiu ir para o Egito, sair dali do foco de onde era de Deus para a vida dele. E a gente sabe o que aconteceu no Egito, o que ele trouxe do Egito, coisas que não deveria ter trazido, até mesmo Agar, porque eles trouxeram os despojos do Egito. Então, a gente vê que não era para ele ir para lá. O propósito de Deus na vida dele era que ele chegasse a Canaã, que a bênção seria na vida dele. Só que com essa saída que ele saiu de Canaã e foi para o Egito, ele ali meio que pulou o processo. Então, a gente não pode pular processo nenhum na nossa vida. Não tem atalho, é reto, é do jeito que Deus está querendo que a gente viva. Mesmo que tenha fome, mesmo que tenha dificuldade, nós não podemos sair do lugar onde Deus nos colocou. A gente vê muita gente dizendo: Ah, eu estou orando para Deus me tirar desse lugar. Eu quero que Deus me tire dessa igreja. Ah, tudo que está acontecendo aqui, eu tenho que sair de Deus, mas daqui desse lugar. Eu estou orando para Deus me tirar daqui, mas não é dessa forma. Aí a pessoa fala assim, aí diz tipo, ah, Deus demorou para responder, eu vou sair. Por quê? Porque tem aquela frase que diz que quem cala consente, né? Se usa isso aí, na verdade está errado. Porque se você não trouxe resposta de Deus, quando Deus quer te tirar do lugar, Ele te tira. Ele dá sinais que realmente você entende que é para você sair daquele lugar. Mas se Ele não deu, não saia. Permaneça firme. É aqui que o Senhor vai mudar a sua vida. É aqui que você vai cumprir o seu propósito. Porque não vá fazer da sua forma, da sua maneira, porque não é da forma de Deus. Porque a gente vê aqui mesmo o pai da fé, o considerado pai da fé, ele tomou decisões que não era para ser tomada. Então, de certa forma, ele andou por vista e não por fé. E, na verdade, era para ele andar pela fé. Porque vivermos o processo de Deus não é o que nós queremos viver. Não é da nossa forma. Não é o que eu queria. Muitas vezes nós queremos viver o processo de Deus do meu jeito, do nosso jeito. Não foi o que eu pedi para mim. Não é o que eu gosto de estar do jeito que está. Não, mas eu sei que é um processo que a gente está vivendo. Vai chegar o momento, nós vamos chegar na Terra Prometida. Mas para isso eu preciso viver tudo aquilo que Deus tem para minha vida. É o projeto dele, ele que decide. Porque se não fosse o projeto dele estarmos aqui, nós nem estaríamos aqui nessa terra. Já teríamos morrido, ele já teríamos tirado daqui, mas não. Ele continua mesmo em altos e baixos, né? Que tem hora que a gente vê assim, que a gente não consegue nem andar, a gente se arrasta. A gente chora, mas levanta. A gente cai, mas ele nos levanta. E isso nós temos que ter a certeza que nós estamos no vivendo o processo de Deus na nossa vida. Vai chegar um fim? Vai. Mas por que que temos que viver? Porque um dia nós decidimos, nós dissemos sim. A gente vê o processo que José viveu. O José teve um sonho, tinha só um sonho. Sonhos que todos iam se curvar diante dele, aquela coisa maravilhosa. E ele aceitou. Então, a partir do momento que ele aceitou, aí a gente vê a história de José, o que aconteceu. Ele foi jogado no poço, ele foi preso, ele viveu toda aquela humilhação, toda aquela situação que ele viveu, mas ele não desistiu. A gente vê que José é um exemplo de vida, de um processo
de viver pela fé, ele sempre confiando em Deus, ele sempre crendo que o Senhor ia fazer alguma coisa na vida dele, ele sempre crendo que o Senhor era com ele. Até no final ele, ele entendeu que era Deus que tinha levado ele para lá. Então, esse entendimento que no final Deus quer que a gente diga realmente, eu passei por tudo aquela situação porque foi Deus que quis. Então, melhor entender logo, porque a gente pelo menos não corre o risco de sair dali do foco de Deus. Porque senão ou a gente volta para o final da fila, ou ele pega outro e coloca no lugar. Porque o propósito dele tem que ser cumprido aqui na Terra. E a gente vê aqui em Isaías 46, que diz assim: lembrem do que aconteceu no passado e reconheçam, Isaías 46, 9. Reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. O 10 diz: desde o princípio anunciei as coisas do futuro. Há muito tempo eu disse o que ia acontecer. Afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Então, ele vai cumprir aquilo que ele decidiu fazer na nossa vida. Então, nós não temos que pular nenhum processo, como a gente tem aprendido, não poder, porque a gente vai precisar daquilo que a gente pulou. E muitas vezes nós não queremos viver aquela situação que estamos passando, mas é necessário. E muitas vezes a gente fica assim, mas por que que eu tenho que passar por certas coisas? Mas a pergunta melhor seria: por que não eu para passar por isso? Por que não eu para passar por essa situação e saber que o Senhor é comigo? Saber que o Senhor está comigo? E saber que com Ele nós somos a maioria. Eu sou a maioria. Então, isso tem acontecido na nossa vida. Não é fácil. A gente tem visto até mesmo pessoas que era para estar do nosso lado, se levantarem contra nós, quererem nos derrubar, quererem nos puxar para trás, que realmente não entende o processo e com isso critica. Ao invés de nos ajudar, às vezes pode até colocar dúvida em nossos corações. Por isso, a melhor maneira de nós permanecermos firmes corretamente é a gente estar mesmo conectado com a palavra, orando, buscando ao Senhor e sabendo o que Ele tem para a nossa vida, o que realmente Ele tem é, no coração dele para que nós venhamos viver todo esse processo. Não era da minha vontade passar por o que eu estou passando, estar como eu estou vivendo, mas só o Senhor sustenta. Eu reconheço que sem Ele eu não teria conseguido. Sem Ele, eu não teria conseguido. Se não fosse Ele me renovando, me fortalecendo, me levantando. Então, o processo que nós vivemos tem isso. Tem solidão ali, tem lugares mesmo áridos, tem momento que a gente diz, Senhor, acho que eu não vou aguentar, não estou mais suportando. E Ele diz, tem. Você suporta, você aguenta, eu estou contigo. E parece que dá um refrigério em nós, nos levanta, nos dá assim um ânimo que a gente não sabe nem de onde vem, mas a gente sabe que Ele está no controle, que esse é o nosso processo. Para quê? Ele sabe para quê. Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, por que que tem que ser dessa forma? Mas ele sabe que é para ser assim, porque se não for assim, a gente poderia não chegar até lá, aonde ele quer que nós venhamos chegar. Então, com isso, a gente precisa enfrentar esses dragões da vida, esses que se levantam, porque a gente sabe que há uma perseguição, o inimigo se levanta para nos destruir. O inimigo adora fazer isso conosco. Então, a gente não pode deixar que isso venha nos abalar, nos abater. Mesmo quando ele pensa que está ganhando, a gente surge e diz: opa, eu não estou só, o Senhor é comigo.
eu vou me levantar, eu vou me colocar de pé, eu não vou deixar que isso venha me tirar da presença de Deus, eu não vou recuar, eu não vou deixar de aceitar o convite para fazer algo para Deus só porque está passando por dificuldade. Muitas vezes a gente deixa de estar adorando ao Senhor porque aconteceu por alguma coisa que pode ter acontecido. Eu até ouvi uma pregação que dizia assim: só porque está doendo o nariz o cabelo do nariz, você não vai adorar o Senhor? Então, o que muitas vezes a gente coloca desculpa. A gente não pode dar desculpa. A gente tem que ir, mesmo nem todo mundo que está lá adorando a Deus, muitas vezes, está de boa em casa. Às vezes está passando por situação, às vezes está passando por alguma dor, alguma coisa, mas tem que estar no lugar ali da bênção. Mas uma hora, qualquer palavra ali que muitas vezes é dada, que o Senhor dá, pode edificar a nossa vida e fazer toda a diferença. Ali a gente já vai sair renovado, ali a gente já vai sair cheio de esperança para prosseguir no outro dia. Então, o processo que nós, de Deus na nossa vida é esse. A gente vê Jeremias. Jeremias, ele queria casar, ele queria ter uma vida normal, praticamente, né? Ter família, ter filhos. Mas Deus disse: não, você não vai casar, você vai ser um profeta e você não vai ter família. E o Isaías teve que abrir mão. Ele queria isso? Não, ele queria ter um casamento, ter uma vida normal, digamos assim. A gente vê Isaías. Isaías, quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías, a gente sabe que ele foi cerrado ao meio, cortaram ele ao meio. Então, a gente vê como ele fala assim: você vê no passado, as pessoas do passado, elas sofreram também para chegar ao lugar da bênção, à terra prometida. E mesmo o pai da fé, como eu comecei falando, com Abraão, que até começou como Abrão, né? Mas Deus queria abençoá-lo, Deus queria trocar até o nome dele. Mas era para ele permanecer em Canaã, era para ele ir para Canaã, porque lá em Canaã é que ele recebeu a bênção. E só a partir do momento que ele recebeu a bênção, que a gente vê lá no capítulo 14, sobre ele ser abençoado por Melquisedeque, só a partir dali que foi mudado o nome dele e que foi as promessas de Deus estavam sendo cumpridas na vida dele. Porque até então que ele dizia: eu só tenho tanta riqueza, mas eu não tenho filho, eu já estou velho, a minha mulher já está velha. Então ele estava olhando pelas circunstâncias. Mas Deus dizia: não, eu não, ainda tenho algo para você. Você ainda vou dando cumprir na tua vida o que eu quero fazer na tua vida. Então, o processo que nós vivemos é um processo árduo, porque é Deus que determinou para a nossa vida. A gente vê João Batista, né, que morou no deserto, comia gafanhoto, mel silvestre, para anunciar Jesus, o Salvador. Mas aí a gente vê, ele cumpriu o propósito dele. O que, que aconteceu com ele? Cortaram a cabeça dele, cortaram o pescoço dele. Então, olha a morte de João Batista. Então, todos aqueles que dizem sim para Deus, podem esperar, podem se preparar, podem se renovar e pode ter certeza que não vai ser fácil a sua caminhada, a sua chegada, mas com certeza você terá galardão. Com certeza, porque aquele que chega até Deus, Hebreus fala isso, que aquele que chega até Ele, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, ali é Hebreus 12, 2. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. É somente para Ele que nós temos que olhar. Porque se a gente desviar o olhar e ver a circunstância ao nosso redor, a gente não vai conseguir, a gente vai desanimar. E eu lembrei do meu processo no início. Eu estava orando porque eu queria chegar mais a Deus. Eu queria ouvir a voz de Deus. Eu queria ter mais intimidade com Deus.
E aí Deus disse: tudo bem, você quer? Então vamos lá. Levou o meu marido, meus filhos foram tudo, casaram, saíram, e eu fiquei aqui, de gente sozinha, né? De gente sozinha, mas tem hora que eu preciso ter alguém? Sim, claro que eu preciso. Claro que eu preciso de alguém para sair, para conversar. Eu digo assim, Senhor, eu não morri, eu sou carne. Mas o Senhor diz, mas a minha graça te basta. Então é isso que eu tenho vivido a cada dia e eu entendo que é um processo que eu estou vivendo. E o aprendizado que Deus está me dando, que me dá a cada dia, eu vejo assim que talvez se eu tivesse antes do jeito que eu estava, com o marido, com o filho, com todo mundo aqui, eu não estaria vivendo hoje que eu estou. Então, é claro que tem horas que eu fico assim, que eu penso que eu não vou conseguir. Eu sempre digo que sem Deus eu não conseguiria. Eu só consigo porque Ele está comigo. Porque todos os dias eu estou aqui. Porque o Senhor me colocou aqui nesse lugar e colocou cada um de nós que estamos aqui. Então, jamais devemos sair se Ele não mandar. E o dia que Ele mandar nós sair daqui, é porque Ele mandou. Enquanto Ele não mandar, permaneça aqui, não saia. Não vá para o Egito, porque ali você vai descer. Se você for descer para o Egito, vai ter consequência. Se não for na sua vida, vai ter para a sua descendência por essa ida para o Egito. É por isso que a descendência de Abraão, né, o povo ficaram lá 40 anos no Egito, vivendo como escravo, até o dia que Deus levantou Moisés para tirar aquele povo de lá. Moisés também viveu o processo de Deus e não chegou nem a ir para a terra prometida porque o povo fez com que ele pecasse. Porque Moisés, a gente vê a história de Moisés, ele sofreu muito ali na mão do povo. Ele sofreu muito com a murmuração do povo, com a dúvida, com a falta de fé que o povo falava para ele. Então era coisa assim que talvez a gente não suportaria e achar que até ele estava só. Talvez será que era realmente isso que Deus quer para a vida dele? Mas assim, chegou a ponto de Deus dizer para ele, por causa da situação que ele viveu lá, com o povo, já ele se aborreceu, né? Lá que a gente sabe, conhece a história, de ter feito algo que Deus não mandou. Então ali a gente vê que realmente ele desistiu. Assim, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida, escolheu Josué. Então não foi fácil. Não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Abraão, não foi fácil para José. Não vai ser fácil para nós também. Então a gente precisa permanecer na fé. Se a gente não permanecer na fé, a gente vai recuar. E o que muitas vezes nos impede de viver na fé é a honra. O que está faltando muito na nossa vida é nós honrarmos a Deus. Nós não estamos muitas vezes honrando a Deus. Quando nós passamos a honrar mais a Deus, a nossa fé cresce cada vez mais. Porque se a gente não fizer, não praticar isso de honrar o Senhor, como disse Salomão, honrar ao Senhor, honre ao Senhor. É o que mais ele fala, a gente vê em Provérbios, mais Salomão dizendo para nós honrarmos ao Senhor. E a honra é o que faz a nossa fé crescer. A honra é o que faz, e a fé nos faz ficar de pé, prosseguir essa caminhada, esse processo na nossa vida. Então a gente só tem que permanecer firme, a gente só tem que permanecer lá no lugar onde Deus nos colocou, aonde Deus quer fazer algo na nossa vida, onde é lá que nós vamos alcançar o propósito de Deus, porque esse é o propósito de Deus. Se não fosse o propósito de Deus, não estarmos vivendo aquela situação, ele não estaria nem permitido que nós nascêssemos. Mas há um processo para todos aqueles que ele coloca aqui na terra. E nós precisamos
reconhecer isso e nós precisamos viver a cada dia o processo de Deus na nossa vida, para que nós não venhamos chegar um dia lá diante de Deus e Ele dizer: olha, isso aqui tudo era para ti. Olha o que eu tinha para a tua vida, para te viver. Mas você não quis, você pulou o processo, você recuou. E eu sempre digo para o Senhor que eu não quero chegar lá e ouvir isso. Eu quero receber tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Até mesmo se for para quebrar novamente, quebra, mas eu quero que seja feito à vontade dEle. Eu quero viver o propósito dEle aqui nessa terra e que Ele venha cumprir na minha vida aquilo que o coração dEle deseja. Então, isso tem que ser a nossa oração. Mas se estivermos ali preparados, a gente não tiver, ele prepara. Ele nos vem com a sua graça e vem com o seu renovo, porque ele nos renova a cada dia, ele nos levanta. Então, que nós não possamos deixar que nada, nenhuma luta, que nenhuma dificuldade, porque ele vai dizer: eu estou contigo, eu estou com vocês. Hoje até a gente estava estudando sobre as leis da guerra, e ele fala: se você está com medo, não vá para a guerra. Se você está desanimado, não vá, você vai desanimar outros. Mas saiba que Deus está contigo. Saiba que você é forte. Saiba que você é corajosa. Saiba que você vai vencer. Saiba que você já venceu. Porque Jesus já venceu por nós. Então, se ele já venceu, por que que nós vamos temer? Por que que nós vamos ter medo? Então, a gente só tem que confiar. A gente só tem que acreditar. E a gente só tem que permanecer firme. Porque maior é aquele que promete na nossa vida. O segredo é a gente orar mais, a gente ler mais a palavra, aprender daquilo que ele está falando conosco e viver a vida correta diante de Deus, daquilo que ele tem para a nossa vida. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, a gente não vai viver só flores, a gente vai viver luta, mas tem refrigério, mas tem alívio, mas tem um momento ali que ele nos dá um descanso, porque ele nos conhece, ele sabe da nossa fragilidade, mas ele quer que a gente termine dizendo: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Então diga: eis-me aqui. É isso que ele quer ouvir de você, porque ele não vai fazer nada que você não queira. Ele não vai. Se você não quiser, ele chama outro. E você deixou de viver aquilo que ele tem para você. Então, viva na fé, viva alegre, como ele fala, viva feliz, mesmo que a luta apareça, que está maior do que a sua fé. Mas diga: Senhor, aumenta a minha fé, porque essa luta não vai me derrubar. O Senhor, eu estou contigo, o Senhor me levanta cada dia. A minha dependência é totalmente do Senhor. Não temos que andar pelo que nós estamos vendo, mas pela fé que nós temos em Deus. Amém? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesse dia. Ótimo dia a todos. Que Deus abençoe. Meu Deus, o que é isso? Glória a Deus pela vida da Zita. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se desviar o olhar, como Zita falou, a gente enfraquece. Ah, Senhor, firma os nossos olhos no foco que é o Senhor, porque só Ele, meu Deus. Que quarta estratégia. Obrigada, Zita Guimarães. Obrigada a você que está comigo aqui nessa parte estratégica. Está sendo gravado, daqui a pouco a gente vai estar transmitindo aí. Você pode compartilhar, assistir de novo, anotar e entender que as lutas são grandes, mas é Ele que nos sustenta, né? Não é fácil para ninguém. Então a gente continua firme. Obrigada, Zita Guimarães. Silvana, minha amiga, muita saudade de ti. Ora aqui para abençoar a vida de Zita Guimarães e deixa eu ouvir a sua voz. Vem para cá, minha amiga. Amém. Amo vocês, lindas. Pai, glorificado, exaltado é o teu nome, Senhor. Paizinho, muito obrigado, ó Pai, por mais uma noite que nos deste. E muito obrigado por mais esse momento nessa sala, ó Deus,
Obrigada, Senhor Deus, pela tua fidelidade na vida da Mônica, da pastora Mônica, de cada uma irmã que está ali, e pela fidelidade na vida da Zita, e pela fidelidade da Zita a ti. Pai, muito obrigada, porque o Senhor coloca, Senhor Deus, tanto maná na boca dessa mulher para derramar sobre nossas vidas. E a cada dia, Senhor Deus, a gente aprende mais. Senhor, que sei que a Zita, ela passou para nós, mas ela, primeiramente, ela ouviu tudo. E essa verdade que ela tomou para ela transbordou para nós de uma forma que nós pegamos para nós também. Então, Senhor Deus, que a gente seja obediente como a Zita e que o Senhor continue sustentando a Zita e fazendo com que ela venha derramar de ti em muitas, muitas vidas para a glória do teu nome. E que ela venha, Senhor Deus, ter os desejos do coração alinhados com o teu, realizados na vida dela, para a glória do teu nome. Muito obrigada por mais essa quarta estratégia. Continue conosco. Em nome do teu Filho Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. Amém, amém. Obrigada, Silvana. Obrigada, família do Beijo. Com Transbordo. Tamo você. junto. A gente vai daqui para frente com o nosso Jesus. Obrigada, Zita, que papai continue te abençoando e te dando discernimento de como cuidar de cada um de nós. Beijo grande, a gente vai se ver. Beijo, família. Amo vocês.